Boa tarde, alunos. Nessa aula de hoje, nós vamos retomar alguns conceitos a respeito das estruturas psíquicas, então eu pretendo ser bem breve, porque são coisas que vocês já viram, mas é só mais um reforço aí para a gente falar a respeito da psicose, que é um dos primeiros temas da nossa ementa, tá? Então, neurose, psicose. Então, antes de falar das estruturas, a gente tem como base alguns manuais de classificação, que a gente já conversou isso em aula, que é a CID-10 e o DSM-5. Então, a CID-10 ela foi publicada pela Organização Mundial de Saúde com o intuito de padronizar e codificar as doenças, né? E qualquer outro problema relacionado à saúde. Então, são códigos de referências que é para todo mundo falar a mesma linguagem, para que todo mundo tenha o mesmo entendimento sobre os sintomas e variedades dos sinais e aspectos normais e anormais de queixas de doenças, tá? Numa única categoria, num único código. Já a Associação Americana de Psiquiatria utiliza-se o manual, né? O DSM-5, que são utilizados pelos profissionais da área da saúde mental, que vai descrever as categorias dos transtornos mentais e quais são esses critérios que a gente chega a um diagnóstico em si, tá bom? Então, aqui entrando nas estruturas psíquicas, a gente sabe que esse desenvolvimento vai ser a partir do complexo de Édipo, né? Então, é assim que a psique nossa que é estruturada de algum modo, né? E que cada estrutura exclui a possibilidade de outra, não tem como a gente ter mais de uma estrutura psíquica, né? Então, a gente tem a neurose, a psicose e a perversão. Então, no pensamento da psicanálise, qualquer um de nós pode ser classificado em uma desses três tipos de personalidade. Cada um está dentro de uma determinada estrutura e sempre estará dentro dessa estrutura. Então, não tem como a gente ficar oscilando e passando de uma estrutura para outra. É claro que algumas características que acontecem na neurose pode acontecer, por exemplo, na perversão, tá? Então, aqui a gente tem que dar uma retomada no complexo de Édipo em alguns conceitos aí que tem em algumas aulas anteriores, tá bom? Então, o que significa a neurose? Ela deriva, né, da palavra grega neuron, que é nervo, com o sufixo osis, que significa doença ou uma condição anormal. Então, a neurose representa uma variedade de condições psiquiátricas nas quais a angústia emocional ou um conflito inconsciente são expressados através de várias perturbações, que podem ser físicas, fisiológicas ou mentais. Então, o sintoma que prevalece aqui, que é definitivo, é a ansiedade, quando fica uma ansiedade desproporcional, que ela pode acarretar etiologia física, fisiológica ou mental, emocional. A gente vai estar vendo agora. Então, o termo, ele conota uma doença ou uma desordem real, porém, sobre sua definição geral, a neurose é uma experiência humana normal. Então, é aquela velha história que eu falo para vocês, a gente tomar cuidado de utilizar o termo como uma doença, tá? É um modo de funcionamento do sujeito. Então, segundo a psicanálise, a maioria das pessoas é afetada pela neurose de alguma forma. Um problema psicológico desenvolve quando a neurose começa a interferir com o funcionamento normal do indivíduo, causando ansiedade. Trata-se de uma reação exagerada do sistema nervoso em relação à experiência vivida, reação vivencial. Neurose é uma maneira da pessoa ser e de reagir à vida. Então, o que determinada situação corriqueira pode significar para uma pessoa de uma maneira e para uma outra pessoa de uma maneira mais intensificada por conta dessa ansiedade, por conta dessa parte desproporcional que pode gerar uma angústia, um medo, um conflito, ok? Então, alguns exemplos, né? Por exemplo, um compromisso social, a pessoa neurótica reage com muita ansiedade, mais do que a maioria das pessoas submetidas à mesma situação, algo desproporcional. Diante desse mesmo compromisso social, a pessoa começa a ficar muito ansiosa uma semana antes, né? Algo bem mais duradouro. Ou, finalmente, a pessoa fica ansiosa
só de imaginar que terá um compromisso social sem uma causa aparente. Então, por exemplo, a pessoa vai para uma festa de casamento, ela vai ter que realizar alguma prova, ela vai ter que ser submetida sobre uma entrevista de emprego. Então, são situações que qualquer pessoa consegue elaborar tranquilamente, claro que vai causar uma certa ansiedade, mas pode afetar essa parte nossa física, dar dor de barriga, dor de cabeça, né? A parte emocional, ter uma crise de humor, de ficar muito nervosa, de não conseguir entrar no carro, de não conseguir dirigir até a entrevista. Então, o que torna um obstáculo ou algo que prejudica a pessoa que ela não consegue executar essa, essa ação, essa função, esse compromisso, tá? Ou, por exemplo, num determinado ambiente. Então, uma pessoa, por exemplo, tem dificuldade, por exemplo, de estar num ônibus que tem aglomerados de pessoas, num elevador, que é um lugar, um ambiente que já está mais restrito, um ambiente menor, né? Num avião, por exemplo, de estar com medo da altura, de estar com medo de um acidente, né? Ou em meio à multidão, aglomeração, um acúmulo aí de pessoas, né? Ela pode começar a passar mal achando que vai acontecer alguma coisa, algo desproporcional. Ou começa a passar mal só de saber que terá que enfrentar essa situação, né? Então, por exemplo, que ela vai ter que fazer uma apresentação em público, que ela vai ter que apresentar um seminário. Então, o que impossibilita dessa pessoa de conseguir fazer uma ação que corriqueiramente a maioria das pessoas consegue executar, tá? Então, quando passa e fica algo desproporcional. Então, quais são os tipos de neurose? Então, a gente tem a obsessiva, a histérica e a fóbica. Então, a gente vai estar falando um pouquinho a respeito das três. Então, de modo geral, as neuroses costumam ser classificadas através do seu sintoma mais proeminente. Então, o que está mais aparente ali, o que está mais evidenciado, né? Então, isso não significa que todas elas podem ter uma série de sintomas, tá? Então, as fóbicas, o que a gente pode observar? Então, geralmente, ela é uma das mais comuns e o sintoma que é mais proeminente é o medo, né? Todos associados à ansiedade, tá, gente? Então, dentro dos quadros fóbicos ansiosos, destacam 3 tipos. Então, agorafobia, medo fóbico de algum lugar específico. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de ir a um cemitério, tem medo de uma viagem, um voo de avião. Fobia social, medo de ser avaliado por outras pessoas. Então, ter medo de ir numa entrevista de emprego, ter medo de uma apresentação, por exemplo, de cantar num coral. Toda vez que ela está exposta ao julgamento dos outros, né? Fobia específica, então medo fóbico de determinado objeto. Então tem gente que tem medo de tomar injeção, tem medo da agulha. Então, por exemplo, a pessoa evita essa condição mesmo antes dela acontecer. Então, por exemplo, ela tem desejo de ser mãe, mas não tem porque ela sabe que durante o parto ela vai ter que ou fazer uma cesárea ou tomar um soro. Então, ela evita situações. Determinados objetos ou animais. Então, a gente também tem fobia, medo de animais, aranha, barata, enfim. Mas é um medo exacerbado, tá, gente? É algo que passa da medida, algo desproporcional, que prejudica no modo dela agir com o outro, que prejudica dela não conseguir executar coisas que vão atrapalhar na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua vida acadêmica, enfim, que pode prejudicar seu desenvolvimento, né, em meio social, de interação. Então, vamos lá, fobias. O transtorno fóbico ansioso é uma neurose que se caracteriza exatamente pela prevalência da fobia, entre outros sintomas de ansiedade, ou seja, um medo anormal, desproporcional e persistente diante de um objeto ou uma situação específica. Os padrões individuais de ansiedade variam amplamente. Algumas pessoas com ansiedade neurótica podem ter sintomas cardiovasculares, como palpitações, sudorese, opressão no peito. Outros manifestam sintomas
gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreias, vazio no estômago. Outros ainda apresentam mal-estar respiratório ou predomínio de tensão muscular exagerada, do tipo espasmo, torcicolo, lombalgia, enfim. Os sintomas físicos da ansiedade variam de pessoa para pessoa. Psicologicamente, a ansiedade pode monopolizar as atividades psíquicas e comprometer desde a atenção, memória até a interpretação fiel da realidade. Então, isso pode prejudicar a pessoa no seu dia a dia. Então, por exemplo, era numa entrevista, ela é um forte candidato, mas porém ela fica tão ansiosa que ela pode prejudicar esse desenvolvimento dela, né? A avaliação dela pode ser negativa por conta dela não conseguir se expressar, porque ela fica travada, ela pode ter a parte física, com sintomas, por exemplo, assim, de ficar a garganta seca, dela ter uma diarreia, dela começar a passar mal, de ter uma dor de cabeça muito grande. Então, é tudo que impossibilita do sujeito executar algo comum que ele, qualquer outro consiga fazer, tá? Então, é quando sai dessa barreira, né? Então, tem um vídeo bem interessante sobre fobia, tá? Então, para quem tiver interesse, é bem legal, ele é curtinho. Então, dá uma procurada aí no YouTube, aí tá a descrição, o link. Agora a gente vai para os transtornos triônicos, que são os histéricos. Então, como a gente já viu, muitas vezes a histeria está ligada a alguma falha ou comprometimento da parte física ou dessa parte da desrealização, da parte tanto das percepções, né, dos nossos órgãos dos sentidos, e tem a histeria tanto feminina como a masculina. Tem um livro bem interessante da Silva Alonso, para quem tiver interesse, tá? Você encontra tranquilo se você jogar no Google em PDF, que chama Histeria mesmo, daquela edição clínica psicanalítica. Então, vamos lá, vamos para o transtorno histriônico histérico. São neuroses onde o sintoma principal é a teatralidade, sugestionabilidade, necessidade de atenção constante e manipulação emocional das pessoas ao seu redor. O neurótico histérico pode desmaiar, ficar paralítico, sem fala, trêmulo e desempenhar todo tipo de papel de doente. Há grande variedade nesse tipo de neurose. Então, quando a gente for falando desses sintomas, provavelmente vão imaginar pessoas, né? Nossa, fulano de tal é igualzinho a isso, tal. Então, são sintomas, gente, que eles realmente acontecem, a pessoa realmente tem um sofrimento psíquico, então não é algo para a gente cair nesse critério, não, não existe, não, ele não está sentindo. São coisas que pode mesmo impossibilitar a pessoa de fazer tal ação, né? Então, por exemplo, assim, num histérico, então, a ter desmaios, até essa parte da paralisia, de mudar a alteração do cheiro, do nosso olfato, do nosso paladar, né? Então, são sintomas que realmente podem estar acontecendo e que pode prejudicar aí também o desenvolvimento da pessoa no seu cotidiano com as outras pessoas, tá? Agora, indo para a neurose obsessiva, então a gente tem os transtornos obsessivos compulsivos, que reúnem neuroses cujos sintomas principal é a incapacidade de controlar manias e rituais. Então, é um transtorno que acho que a maioria conhece. Então, a gente tem filmes que retratam isso, tem pessoas no nosso convívio que a gente observa, identifica. Então, são coisas que causam sofrimento na vida do indivíduo, né? E voltando para o slide, assim como determinados pensamentos desagradáveis e absurdos. Modernamente, a neurose obsessiva-compulsiva é denominada pela psiquiatria pelo termo técnico do transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, porém o enfoque psiquiátrico moderno diverge da abordagem psicanalítica, tanto na etiologia de tal neurose como no seu tratamento. Incluímos a distimia nessa classificação como representante da neurose, cujo sintoma mais proeminente é a tendência a reagir depressivamente à vida, ou seja, é a pessoa com tendência a longos períodos de depressão. Então, são situações que essa obsessão começa a dificultar o relacionamento dela,
começa a dificultar o desenvolvimento dela nas situações corriqueiras também do dia. Tem um filme que é bem interessante, que chama Melhor Impossível. Quem quiser, procura aí no YouTube, ou aqui é um trecho apenas que mostra do filme. Então, que mostra alguns rituais diários que a pessoa tem que realizar para ela poder abaixar essa ansiedade, para ela começar a se sentir melhor e para ela poder seguir em frente. Então, tem 5 categorias primárias, né, mais comuns desses atos compulsivos, que são rituais envolvendo a verificação. Então, a pessoa, várias vezes, ela vai lá e confere, né, se a porta e a janela estão fechadas antes de sair de casa. Então, ela vai e volta e confere a maçaneta, volta e vê se o gás está desligado, volta e vê se as lâmpadas estão apagadas, volta e vê se desligou todas as torneiras da casa. Então, o que isso acontece? Isso impossibilita a pessoa de fazer as coisas no dia a dia, porque ela exige uma energia, uma energia psíquica muito maior, tá? Então, por exemplo, assim, no dia a dia, minha rotina de eu me arrumar, sair de casa em 15, 20 minutos, essa pessoa precisa de horas, entendeu? Porque de repente ela precisa também de outros rituais. Então, aqui, ó, rituais envolvendo a limpeza. Então, a limpeza pode ser tanto corporal como também de um objeto como a casa, o carro, organizações sistemáticas, por exemplo, o guarda-roupa. Então, a pessoa demora, por exemplo, 4 horas para tomar um banho. Porque ela lava, dela lava novamente, dela retoma, dela revisa se lavou todas as partes do corpo. Então, por exemplo, se ela trabalha, ou ela vai ter que acordar 4 horas da manhã, ou ela vai chegar 4 horas atrasadas no emprego. Então, são situações que colocam a pessoa que causam um grande sofrimento, né? Porque exige dessa pessoa, né? Todos os dias manter esses rituais, né? Por exemplo, de limpar. Tem clientes, pacientes que vão chegar a perder as digitais do dedo, de tanto usar produto químico, produto de limpeza, de tanto limpar o mesmo objeto. Né? Então, por exemplo, assim, se é um piso branco, tentar deixar ele todo branco, ficar esfregando, até realmente ver que está tudo limpo, tirar todas as manchas, ou de organização sistemática do guarda-roupa, organizar tudo por cor, então colocar tudo em ordem. Então, isso daí gera uma energia, um desgaste psíquico muito grande, porque a pessoa, ela tá somente num objeto e de repente ela vai esquecendo da família, ela tá esquecendo, por exemplo, do relacionamento dela, ela tá esquecendo, por exemplo, do emprego dela, ela tá esquecendo da formação dela, dos estudos. Então, ela deixa de fazer as outras coisas que precisam ser feitas, tá? Pensamentos obsessivos sem compulsões. Exemplos. Pensamentos catastróficos, algo de ruim pode acontecer a qualquer momento, então a pessoa evita de sair de casa, ela evita de ir numa padaria, ela evita de ir num supermercado, porque ela acha que vai acontecer alguma coisa durante o trajeto, ela acha que ela vai ser assaltada, ela acha que ela pode tomar uma bala perdida. São situações que realmente podem acontecer, só que não está sob o nosso controle. Então fica uma coisa desproporcional, tá, gente? Fica uma coisa além dessa proporção, né? Uma coisa que a pessoa tem tanto medo que ela evita de fazer coisas e isso pode prejudicar na vida dela como um todo, né? Que ela pode ficar num isolamento social, pode evitar as pessoas podem desistir dela, né? Porque ela tem todas essas manias, tem todos esses rituais que necessitam ser executados, né? Pensamentos intrusivos, pensamentos ligados a castigo e morte, né? Exemplo, assistir um noticiário na televisão sobre um assassinato e se culpabilizar pela morte da pessoa, ou algum acontecimento ruim de um familiar e idealizar como sua culpa. Então, aqui pode ser tanto o pensamento por exemplo, assim, aconteceu um acidente no Paraná. E eu tô aqui em Rio Claro, eu assisto esse acidente e eu acho que eu fui a culpada, que eu estou envolvida nesse acidente. Né? Então, você se culpabilizar por outras coisas ou outras situações que você visualiza, deturpar essas informações. Tá, gente? E tem aqui também o perfeccionismo. Então, é interessante a gente fazer as coisas com certos detalhes, delicadeza, mas tem pessoas que passam além, igual que eu estou falando aqui, tudo é
o que está desproporcional, o que vai além dessa medida, além desse limite, tá, gente? Então, uma outra peculiaridade marcante é a busca pela perfeição, tanto intrapsiquicamente, que são todos esses manejos que a pessoa faz e constrói. Então, por exemplo, assim, ela vai dar uma palestra. Então, na cabeça dela, ela revisa isso mais de 20 vezes. Então, ela vai dormir e fica pensando na palestra, ou seja, ela não dorme, né? Então, isso prejudica depois ela para ela se manter acordada depois no outro dia. Como extrapsiquicamente. Então, depois ela já acorda antes, já separa a roupa, daí não gosta da cor, põe outra roupa, daí, por exemplo, assim, vai ser em Campinas, vai e volta 3, 4 vezes em Campinas para ver se está no lugar correto. Então, são coisas rituais, são ações que a pessoa executa e que exigem um esforço dela muito grande. Ela vivencia de uma maneira muito mais intensa, né? Então, sua exigência maior é encontrar aquilo que é perfeito, mesmo que racionalmente admita que tais exigências é absurdas e frustrantes. Então, ela sabe, mas mesmo assim, ela fica nesse ciclo, né? Então, o desequilíbrio gera uma acentuada ambivalência relacional. São capazes de ruminar interminavelmente uma pequena atitude, desgastando e fadigando qualquer pessoa de seu convívio. Então, ela tem mais dificuldade de elaborar tal coisa. Então, por exemplo, assim, eu lavo 20 vezes no dia a minha calçada e o vizinho da frente não lava, a calçada dele é suja. Então você fica falando pro marido, pro filho, pra outra vizinha, pra tia, liga, pra não sei quem, falando mal da vizinha, porque a vizinha não lava a calçada e você vai lá 20 vezes no dia e lava a sua calçada. Então é algo que é desnecessário, entendeu? Mas isso frustra a pessoa, isso incomoda a pessoa, isso faz a pessoa adoecer de uma tal maneira de criar sintomas negativos, né? E voltando aqui, por causa de um conflito interno, tudo que fazem requerer muito esforço pode criar uma tempestade no copo d'água na realização de qualquer atividade corriqueira, por mais simples que pareça ser. Então, os pensamentos intrusivos se avolumam de tal forma na mente neurotizada que é muito comum ficarem presos por uma cadeia interminável de pensamentos, que por vezes paralisam totalmente ações práticas, fazendo com que a dúvida seja a regra geral do comportamento compulsivo obsessivo. Então, de repente, algo que seria tranquilo, uma simples tarefa de ser realizada, a pessoa não consegue concretizar porque ela fica ruminando e fica pensando em todas as possibilidades, em todas essas causas de dúvida. Então, eu vou no banco, será que o ônibus vai passar no horário certo? Será que vai estar muito cheio? Será que eu vou pegar muita fila? Será que eu vou ficar com a atendente que eu gosto? Então, como que vai ser? Então, um simples pagamento de uma conta, de um boleto no banco, gera uma ansiedade tão grande, gera todo esse histórico e eu não consigo desempenhar essa função, tá? Bom, aqui eu deixei algumas das referências de base para quem tiver interesse. Agora entrando no eixo das psicoses, tá? Então, a problemática da psicose é estudada desde o século XVIII pela psiquiatria e ainda nos dias atuais gera um impacto ameaçador, espetacular ou simplista, tanto na teledramaturgia, no cinema e nos telejornais. São multifacetadas, têm várias formas e nos indicam um modo de subjetivação. Então, a psicose não é algo alheio, segregado, ela está em meio ao nosso cotidiano. Então, a gente convive com pessoas que são psicóticas, tá? E muitas vezes nós não sabemos. Então, muitas vezes a gente tem essa ideia negativa da psicose, que é como a gente vê nos filmes, nas séries, tá? E, então, como que a gente vai tratar de falar a respeito disso? Então, a psicose se divide em 3 perspectivas. Então, tem a paranoia, a esquizofrenia, alterações severas do humor e do afeto. A paranoia do DSM-5 pode ser encontrada como transtorno delirante ou transtorno de personalidade, tá? Então, aqui em cima é como a psicanálise veio, aqui como está no nosso DSM-5, tá? Então, a paranoia são as manifestações dos delírios, sendo eles místicos, de perseguição, de ciúmes, de grandeza. Então, a gente já conversou um pouquinho a respeito da diferença entre delírios e alucinações. Delírios é quando a gente tem um pensamento, a gente tem uma história, a gente tem ideias a respeito de algo,
Vocês sempre lembram do filme Mente Brilhante, que ele cria um cenário, ele cria toda uma história, tá? E alucinações é quando tem as deformidades nos nossos órgãos dos sentidos, tá? Então, a alucinação visual, eu enxergo a aranha andando na parede, alucinações no nosso olfato, no nosso paladar, o cheiro do pudim queimado. Então, é nesse sentido, tá? Então, o que a gente tem aqui? Erotomania, o outro me ama. Exemplo, o paciente tem a certeza que o médico ama, o indivíduo apresenta informações delirantes, então acha que o médico está seduzindo, que ele é a única pessoa, que ele é o único cliente dele. Então é algo exacerbado. Persecutório, que está sendo vigiado, que está sendo visto por alguém, que está sendo observado, que tem uma pessoa perseguindo, que tem uma pessoa que está sempre ali de olho, ou uma pessoa ou uma organização, né? Tem algum órgão ali que está investigando ele, tá? De ciúmes, a certeza que o outro me trai, aquela coisa exacerbada, né? De esses ciúmes mais que entra nesse plano da paranoia, de grandeza, megalomaníaco, que acredita ser alguém importante para o mundo, alguém especial, algum enviado, né? E o paranoico consegue lidar com o seu cotidiano. Ele delira, mas não necessariamente ele é confuso, tá? Então ele tem esses momentos, entendeu? Mas ele consegue, ele é consciente, então no dia a dia ele consegue executar, né, as suas funções do seu cotidiano, tá? Nós temos aqui esquizofrenia, ela é mais desestruturante do que a paranoia. Despersonalização, fenômenos invasivos, ou seja, a relação que você a sua relação com o seu pensamento e com o seu corpo. Sua identidade, isso começa a se tornar estranho. É uma estranheza com algo que era íntimo, tá? Então, tem pessoas que têm essa estranheza com o corpo, né? Muitas vezes ela se sente fora do seu próprio corpo. Então, algo que era do seu dia a dia, por exemplo, assim, se olha no espelho e não se reconhece, a sua identidade, a parte corporal, tá? Então, começa uma desestrutura um pouco mais acentuada. Despersonalização, olhar para o espelho e não se reconhecer, parece estar estranho com seu rosto, seu corpo. Então, aquilo que era tão íntimo para ela pode começar a se tornar estranho, não reconhecer a sua própria fala, seu próprio pensamento, né? E tem os transtornos severos do humor. Então, a pessoa apresenta apatia, paralisa ações das suas ações, a vida da pessoa vai se empobrecendo, a energia diminui, a pessoa começa a ficar mais calada. E nos casos mais severos, podem apresentar catatonia, onde a pessoa fica paralisada até mesmo a mente, como se fosse um objeto sem iniciativa ou versatilidade. Anteriormente nomeadas de melancolias ou psicose maníacos depressivas, tá? Então, são essas alterações de humor mais severas, que as pessoas ficam mais catatônicas, né? Sem mais ou menos o caso da Maria, né? Sem uma perspectiva, sem conseguir falar sobre si mesma, né? Um silêncio aí, um empobrecimento psíquico muito grande, um vazio muito grande, né? Ela se esvazia, né? Aqui tem algumas leituras complementares que fica como sugestões. E agora a gente vai um pouquinho para o eixo da perversão, né? Então, significa algo que está virado, que está ao avesso, que está ao contrário, algo desviante. Então, inicialmente, a perversão acabou sendo atribuída no campo da sexualidade, no campo da moralidade. Para a sexualidade era algo como uma aberração sexual, para a moralidade uma associação de transgressão, como se fosse um crime. Então, a perversão foi estudada pela disciplina da sexologia na passagem do século XIX para o século XX e caracterizada como desprezo para com o outro, para a alteridade, né? Então, na sexologia, estão classificadas como anestesias, comportamentos ligados à falta de prazer, campo da sexualidade, hiperestesias, intensificação do sentido, do desejo, do prazer, da sexualidade, tipo uma ninfomaníaca,
O fetichismo, atração e satisfação em um pedaço de um objeto, de um detalhe no corpo. Então, a satisfação é na parcialidade, não do corpo como um todo. Então, é de um sapato, né? Então, é de uma cinta-liga, de uma meia, é daquele detalhe que vai trazer ali o desejo, né? Parestesias, atividades em paralelo, tanto o masoquismo como o sadismo. Então, isso daqui são os temas do seminário, tá? Então, por isso que eu só tô dando uma pincelada aqui, porque vocês que vão entrar mais a fundo aqui. Então, masoquismo é um comportamento sexual que sente satisfação na dor, o que está em jogo é a dor e o sofrimento, e o sadismo sente satisfação, prazer na dor que causa no outro. Né? Então, a perversão é algo que ficou muito estereotipada para o desvio, do contrário, uma condenação moral, e a partir de Freud, esse cenário vai mudar. A perversão passa a ser entendida como um modo de subjetividade, modo de se colocar no mundo, modo de funcionamento diferente da perversidade como um comportamento transgressor, como uma aberração sexual. Tá? Então, aqui são algumas das referências.